Olá, eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional, e neste vídeo nós vamos corrigir a prova de analista judiciário, área administrativa do concurso do TRT 8ª Região, que ocorreu ontem, no dia 6 de novembro de 2022, tá? A banca foi a Sebrasp, né? A banca Sebrasp, antigo SESP, e a prova foi prova de múltipla escolha. Vou abrir logo aqui para a gente começar a corrigir. Foi uma questão fácil, ok? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, só para a gente identificar a prova de analista judiciário, TRT 8ª Região, Sebrasp 2022. Vamos lá para a primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: a Constituição Federal poderá ser emendada por proposta de... o tema aqui é emenda constitucional, deixa eu só encontrar aqui minha canetinha, emenda constitucional é artigo 60 da Constituição. Conteúdo programático de analista judiciário para o TRT da 8ª Região foi um conteúdo bem extenso. Eu tive turmas presenciais, nas minhas turmas presenciais eu apostei em processo legislativo, trabalhei em sala de aula e caiu o processo legislativo. O artigo 60, incisos 1, 2 e 3, fala o seguinte: que as emendas, que a Constituição pode ser emendada por proposta de ou do presidente da República, ou de 1/3 no mínimo de senadores ou deputados, ou de mais da metade das assembleias legislativas dos estados, manifestando-se cada uma delas pela sua maioria relativa. Então, vamos lá ver qual alternativa corresponde a um desses dispositivos. Vamos lá. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de, letra A, do presidente do Senado Federal, não, é presidente da República, tá? De 1/3 no mínimo das assembleias legislativas das unidades da federação. Não. Seria mais da metade das assembleias legislativas, então, maioria absoluta das assembleias legislativas, manifestando-se cada uma delas em suas assembleias, né, pela sua maioria relativa, maioria simples, né, não 1/3. C, 3/5 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Também errado. 3/5 é para aprovar a emenda, não para propor. Aqui é propor, ok? Mediante proposta, tá? Então, não é C. Na D, presidente do Supremo Tribunal Federal, não, é presidente da República. E na E, de 1/3, no mínimo, de membros da Câmara dos Deputados, ou seja, 1/3 de deputados, ou do Senado Federal, ou seja, ou 1/3 de senadores. É letra E, é o gabarito. Isso é um gabarito extraoficial, tá? Porque eu estou corrigindo na segunda-feira, né, à noite, e, segundo informações, o gabarito vai sair amanhã, tá? O gabarito preliminar ainda. Mas a gente confere aqui, isso aqui é artigo 60, inciso 1, ok? Da Constituição Federal, obviamente, tá? Então, primeira questão, estou colocando a numeração da prova, né? Essa prova foi um aluno que me forneceu. Então, começa o Constitucional com a questão 21, letra E. 22. A composição do Conselho Nacional de Justiça inclui vamos lá, juiz federal indicado pelo Supremo. Não, o juiz federal e juiz do TRF é STJ, tá? O desembargador estadual e o juiz estadual é que são indicados pelo Supremo, tá? Então, a A está errada. A B, juiz do Tribunal Regional Federal indicados pelo STJ. Agora sim, tá? Porque o juiz federal e o juiz do TRF são indicados pelo STJ, entendeu? Então, o nosso gabarito é letra B. Isso aqui é artigo 103, CNJ, você encontra no artigo 103B, tá? 103 fala do Supremo, né? Na verdade, o 103 fala dos legitimados para a propositura das ADIs, né? 103A fala de súmula vinculante, 103B fala de CNJ. Lembrando que o CNJ foi incluído pela emenda constitucional número 45, tanto a súmula vinculante quanto o CNJ, ou seja, o 103A e o 103B não existiam no texto original da Constituição, tá? Então, tá aqui, 103B. Vou já colocar o inciso aqui, tá? Deixa eu terminar de comentar. Então, o gabarito aqui extraoficial seria B, tá? Vamos lá. C, ministro do MPU, indicado pelo Procurador-Geral da Justiça. Não, não é Procurador-Geral de Justiça, é Procurador-Geral da República, tá? Seria pelo PGR, tá? Por isso, errada a C. D, desembargador do Tribunal de Justiça, indicados pelo
Seria STF, tá? Porque o juiz estadual e o desembargador de justiça estadual são indicados pelo STF. Juiz estadual indicado, STJ não, seria STF. Você vê que a letra D e a letra... Tudo está trocado, na verdade, né? Mas letra A, letra D e letra E está invertido, porque o juiz federal e o juiz do TRF, né? Que é a B que está certa, são indicados pelo STJ. E os estaduais, TJ, desembargador e juiz estadual, são indicados pelo STF, tá? E aí a letra C, Procurador-Geral de Justiça, é do MPE e não do MPU, tá? Então, nosso gabarito é letra B, da 22, e só para a gente deixar anotado, é artigo 103b, inciso 6, tá bom? Vamos lá. Questão 23. De acordo com a Constituição Federal, os TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho, compõem-se de no mínimo 7 julgadores. Ok, tá? Dentre os quais se incluem 1/5 de advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. Ah, sim, TRT a gente encontra lá no artigo 115, tá? Mas eu já estou vendo aqui que ele está falando do 5º Constitucional. Então, 1/5 de advogados e membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e efetivo exercício, respectivamente. Tá certo, tá? 1/5 de advogados e membros da Defensoria Pública, não tem Defensoria Pública na composição do TRT, tá? Com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional e efetivo exercício, respectivamente. O que está errado aqui é a Defensoria Pública. Estamos falando de 5º Constitucional, tá? Que é artigo 94 também, tá? O artigo 94 fala do 5º Constitucional. C. 1/5 de advogados e membros do Ministério Público do Trabalho com mais de 3 anos, não tem esses 3 anos aqui, de efetiva atividade profissional e de efetivo exercício, respectivamente. 1/5 de advogados e membros da Defensoria Pública não tem Defensoria Pública e não são 5 anos, tá? De atividade profissional e de efetivo exercício, respectivamente. 1/5 de advogados e membros do MPT, Ministério Público do Trabalho, com mais de 5 anos, não, é 10 anos, tá? De efetiva atividade profissional e de exercício efetivo, respectivamente. Então, realmente só nos sobra o artigo 115, tá? Aí, na verdade, é o inciso 1, que fala do 5º Constitucional, ou você poderia acertar essa questão com base só no artigo 94, que fala do 5º Constitucional, e o 5º Constitucional fala onde é que compõe o 5º Constitucional. Tribunais regionais, federais, inclui o TRT, certo? Tribunais de Justiça dos Estados e DF, tá? Então, tá perfeito aqui nosso gabarito. Vamos marcar aqui na 23. Opa, na 23 é letra A, ok? Vamos lá para 24. Compete privativamente à União legislar. Competência legislativa privativa da União é artigo 22, tá? Legislar sobre criação e funcionamento de processos de juizados de pequenas causas. Isso é artigo 24, competência concorrente entre União, Estado e DF. Juntas comerciais, artigo 24, competência concorrente. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, artigo 24, competência concorrente entre União, Estado e DF. Previdência Social, proteção e defesa da saúde, também artigo 24. E na letra E, proteção e tratamento de dados pessoais. Isso aqui é novidade, inclusive. Isso aqui é artigo 22. Isso aqui é o último inciso do artigo 22, o inciso 30, que foi incluído pela emenda constitucional número 115 de fevereiro de 2022. A questão da proteção dos dados pessoais, incluindo no meio digital, que já vinha sendo objeto de legislações infraconstitucionais, a Lei do Marco Civil na Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, agora, com a emenda 115 de 2022, passou a ser um direito fundamental. Então, o artigo 5º recebeu mais um inciso, 79, ok, que fala sobre a proteção dos dados pessoais, inclusive no meio digital. Então, os dados pessoais passaram a ser oficialmente, expressamente reconhecidos como direito fundamental, como direitos fundamentais, e no 22, o artigo 22, que fala da competência legislativa privativa da União, ganhou mais um inciso, o inciso 30, que fala que é competência privativa da União legislar sobre essa proteção e tratamento dos dados pessoais. SEBRASP sempre trazendo novidade, certo? Sempre trazendo a questão mais recente de últimas emendas,
Não é a última, né? Nesse momento que eu estou gravando a aula para você, essa prova para você, nós já estamos na emenda 125. Agora, nesse período de 2022, a gente teve uma enxurrada de emendas novas saindo, foi muito volume de emenda. A gente nem está dando conta de trazer situações de exemplos concretos ainda, porque são emendas novas, né? Emendas que fizeram mudanças substanciais, mas essa é uma, e Sebrasp aqui na vanguarda, né? Trazendo já a questão da emenda 115. Então, 24, letra E, e vamos para 25, que é a última questão, tá? Dessa sequência, dessa prova de analista. Estou esperando me mandarem a prova de técnico para eu também corrigir para vocês. Se você tiver a prova de técnico, manda para mim, certo? Não sei onde é que você está me assistindo, se é pelo YouTube ou se é pelo Instagram, mas manda para mim a prova, se for pelo Instagram, pelo direct, professora Karina Jacques, se você tiver no YouTube, ok? E se você quiser que eu corrija alguma prova para você, ou pode ser prova recente agora, ou pode ser uma prova antiga, manda para mim, deixa os comentários aqui qual é a prova, se eu puder achar a prova, porque, por exemplo, essa do TRT, como a prova aconteceu ontem, ela não está disponibilizada ainda, né? Está muito recente. Mas provas menos recentes, né? Antigas ou provas de mais de uma semana, mais de um mês, a gente consegue achar. Escreve aqui nos comentários que prova você quer que eu comente, que eu trago aqui a prova comentada para você, tá bom? Então vamos lá para a nossa última questão, acerca da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Assinale a opção correta. Isso aqui é lá pelo artigo 70 a 75, tá? Você acha aqui a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Vamos lá. Os tribunais de contas dos estados deverão ser integrados por 9 conselheiros em razão da simetria com o sistema federal. Não, tá? Lá na Constituição está expresso, são 7 conselheiros. O princípio da simetria constitucional é um princípio que existe. Realmente, a Constituição Federal deve ser o modelo a ser seguido pelas constituições estaduais e pelas leis orgânicas dos municípios. Mas esse princípio da simetria constitucional nem sempre deve ser seguido exatamente, pode ter algumas adaptações, tá? E, às vezes, a Constituição estabelece regras próprias para o modelo estadual e para o modelo municipal, como, por exemplo, a composição do TCE, ok? A composição do TCE, segundo a própria Constituição, o próprio texto da Constituição, são 7 ministros, ok? 7 conselheiros, tá? Porque ministro a gente chama para o TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, as mesmas prerrogativas e os mesmos impedimentos e os mesmos vencimentos e as mesmas vantagens que os ministros do Superior Tribunal de Justiça. Perfeita essa questão, tá? Perfeita. Já vi questão do Sebrasp colocando Supremo, aí estaria errado, tá? Isso aqui é artigo 73, só para você depois conferir. Isso aqui é o parágrafo 3º do 73. Dá uma lidinha nesses artigos do 70 ao 75, são importantíssimos se você vai fazer uma prova que tem fiscalização contábil, financeira e orçamentária, tá? Então, a B é o nosso gabarito extraoficial. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial da União será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo, tá? E pelo Tribunal de Contas mediante controle externo, não, e pelos sistemas de controle interno de cada poder, ok? Assim que está na Constituição, sistemas de controle interno de cada poder. Aqui é externo, e o TCU é auxiliar do Congresso, né, no controle externo. Então, errada C. Na D. O Tribunal de Contas encaminhará ao Congresso semestralmente relatório anual de suas atividades. Não, ele vai encaminhar anualmente e trimestralmente. Tem dois? Trimestralmente. Tem dois períodos, né? Isso é artigo, só para você saber, isso é artigo 71, parágrafo 3º, tá? Só para você conferir lá. E na E, as competências do Tribunal de Contas incluem sustar de plano a execução dos contratos, comunicando a decisão à Câmara e ao Senado. Não, quando a gente fala de contrato, tá? Contrato, a gente tem o próprio Congresso, tá? A sustação vai ser diretamente pelo Congresso. Há atos administrativos que o TCU pode sustar, mas os contratos é o próprio Congresso que vai sustar, ok? Isso está também no artigo 71, tá? Só para você conferir,
Isso aqui está no artigo 71, inciso 10, tá? Quando a gente fala de sustar atos administrativos, sim, o próprio TCU susta, e o próprio parágrafo 1º do mesmo artigo 71, que fala das competências, tá? 71. Vai falar que no caso de contrato, a sustação será adotada diretamente pelo Congresso Nacional, tá? E aí ele vai solicitar, quando não atendido o prazo, porque na verdade o TCU estabelece um prazo, e aí o prazo não cumprido, né, para correção, o Congresso Nacional vai sustar. É o próprio Congresso que susta. Deixa eu colocar bem aqui. Sustar Congresso Nacional. Beleza? Comunicando ao Poder Executivo. Está lá no 71, inciso 10 e parágrafo 1º, todos da Constituição de 88. Ok? Aí a gente encerra a nossa correção da nossa prova de analista judiciário, área administrativa, TRT da 8ª região, que aconteceu ontem. A gente espera o gabarito preliminar da Banca Sebrasp para amanhã, terça-feira, dia 8. E aqui eu já estou deixando para você o gabarito extraoficial. Se você quiser alguma outra prova que eu corrija, deixa aqui nos comentários que a gente volta com outras provas, tá bom? E aproveita e me segue nas minhas redes sociais. Tchau, tchau!